Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, todos muito acolhidos aqui nessa nossa formação mensal da catequese paroquial. Antes de nós entrarmos nesse termo, na verdade, continuarmos, né? Eu quero aqui lembrar vocês e pedir a ajuda de vocês também. Vocês lembram que no mês passado eu dei um encontro introdutório, né, inaugurando essa nossa nova fase de formações de nossa paróquia. Vocês lembram que eu falei um pouco sobre o que é graça, não é? Alguém lembra do que eu falei? É a manifestação de Deus no meio de nós, no meio do povo. Muito bem. Então, só para a gente se situar de novo, né, para a gente refrescar a nossa memória, vocês lembram que eu tinha falado que tudo aquilo que Deus faz é para a nossa salvação, sim ou não? Sim. Sim, Então, hoje nós vamos dar continuidade nisso, lembrando aquilo que nós tínhamos meditado, refletido um pouco sobre o mês passado. Lembram-se que eu tinha explicado que a graça, ela não é simplesmente um agir qualquer, né? Mas é tudo aquilo que Deus faz em prol da humanidade, por amor à humanidade. Nós vamos dar continuidade nisso, então. O conceito de graça na nossa fé cristã. Aqui eu quero deixar muito claro que a graça ela acontece, ela se estende a toda a humanidade, porque Deus ama a todos. O nosso Deus não é um Deus exclusivista, digamos assim, não é? Não é um Deus que faz distinção de pessoas. Mas aqui nós vamos trabalhar um pouco sobre a nossa fé. Então, o conceito de graça na nossa fé, ele deriva de vários conceitos, onde todos estes conceitos vão dizer a mesma coisa. É aquilo que eu falei para vocês passado. É a ação salvífica de Deus no nosso meio. Deus trabalha essa ação junto com o seu povo. É interessante, é importante que nós notemos isso. Deus se despoja em favor deste povo. E quem é o povo de Deus? Nós. Nós somos o povo de Deus. Deus se despoja, né? Em nosso favor, porque ele nos ama. E na medida em que Deus vai se despojando, ele nos oferece um convite à fidelidade. Então, é o movimento das duas partes, o movimento da presença de Deus no nosso meio, povo de Deus, e o movimento do povo de Deus para com Deus. Este movimento é Deus fica presente no nosso meio e nós, como resposta a essa presença de Deus, oferecemos a Ele a nossa fidelidade. Na medida em que Deus se faz presente no nosso meio, nós então devemos responder com a nossa fidelidade. É interessante nós notarmos que em Deus há o desejo de chegar ao ser humano, ou seja, de se fazer próximo.
dos homens e das mulheres. Em Deus há esse movimento para nós. Como vocês podem ver aí no slide, lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 7, Deus se faz presente na vida de seu povo. Isso tudo eu só estou relembrando que nós falamos no mês passado. Então, Deus se fazendo presente na vida do seu povo é a mesma coisa de dizer que a graça de Deus se faz presente no nosso meio. A graça de Deus se faz presente no nosso meio, e nisso nós conseguimos comprovar em toda a Bíblia. E aqui eu coloquei em destaque Êxodo 3, para vocês depois pesquisarem aí na casa de vocês, anotem então essa passagem e deem uma lida depois, onde Deus vai dizer assim que eu vi as angústias do meu povo e por isso me farei presente para eles. Eu serei para eles um Deus e eles serão para mim um povo. Isso é muito bonito. Deus escuta os nossos clamores. Nosso Deus, ele não só caminha conosco, mas ele também conversa conosco. Isso faz toda a diferença. Deus, ele não só nos cria, mas como se faz presente e nos acompanha por toda a nossa vida. Deus não apenas deixa os caminhos a serem seguidos, mas caminha conosco por toda a nossa história. Isso tudo porque ele ouve, sente e percebe as angústias do seu povo, porque ele percebe as necessidades do seu povo, porque ele nos ama. Até aqui tudo bem? Então tá bom. E aqui, ó, como vocês podem ver, tem duas palavrinhas aqui em hebraico, Hanan e Ren. Né? Lembram que mês passado eu tinha falado para vocês isso e tinha parado justamente na questão da misericórdia. E hoje, então, nós vamos entrar para entendermos um pouco o que é misericórdia. Hanan é um verbo do hebraico que significa ter misericórdia. Ok? Se vocês tiverem dificuldade para escrever, tá aí na tela de vocês. Hanan. Hanan e Ren. Geralmente, esse termo a gente encontra traduzido por graça. Misericórdia também é um sinônimo da graça de Deus. E aqui eu coloco algumas passagens do Antigo Testamento que vocês podem depois constatar isso. Então, eu acho interessante vocês tomarem nota dessas passagens aqui de Gênesis 6, 4, 32, 39, 1 Samuel 16. Todas essas passagens e muitas outras, vocês encontram esse termo Hanan, que é traduzido por graça, aqui nessas passagens. Como eu disse, Hanan significa ter misericórdia e indica, entendam isso, né? Um superior e um subalterno. Portanto, o superior se inclina para ir ao encontro daquele que é o seu subalterno. Há um sentido de grandeza. É uma grandeza essa inclinação desse superior. E esse superior quem é? É Deus. Deus é o nosso superior e ele se inclina a nós, os seus servos. E ele se inclina a nós, muitas vezes, e essa inclinação, muitas vezes, ela é precedida, né? Ela é acompanhada por parte de quem busca esse auxílio. Então, a questão de ter misericórdia significa que Deus ele tem misericórdia e ele se inclina para nós. Ele vem ao nosso encontro desde que nós, os seus servos, peçamos essa misericórdia. Peçamos este auxílio. A misericórdia é um auxílio de Deus. É um auxílio de Deus para nós continuarmos a caminhar na sua graça. É um auxílio de Deus para continuarmos caminhando, né, na direção de nossa salvação. Na direção, então, de nossa felicidade. O verbo quer indicar, então, uma ajuda que se presta desse superior de forma gratuita. É muito importante nós termos claro isso.
Deus oferece a sua misericórdia, Deus oferece o seu auxílio para nós de forma gratuita. Deus não cobra nada de nós. De forma gratuita, então, Deus se inclina para nós, para estar conosco. Então, Hanan é o verbo. E a derivação do verbo é o rem, né? Que quer designar esse favor gratuito deste Deus soberano que volta o seu olhar para nós, os seus servos. O Deus, então, deseja oferecer-se inteiramente, de forma gratuita e livre, para todos aqueles que o buscam. Não é? Nesse sentido, então, Hanan, o verbo Hanan, está ligado diretamente à pessoa que porta, que possui, que oferece a graça. Ou seja, Hanan, então, é um verbo que nós usamos diretamente para Deus, porque é Deus que oferece a graça. Enquanto o verbo rem é de quem recebe essa graça. Então há uma relação de nós que pedimos e de Deus que oferece. É interessante nós termos a ideia de que Deus se debruça sobre aquele que o pede. É bonito isso. Deus se debruça inteiramente para que aquele que pede o seu auxílio, para aquele que pede a sua ajuda, seja agraciado. Agraciado com a sua misericórdia, agraciado com o seu auxílio, agraciado com o seu amor, agraciado com a sua salvação. Até aqui tudo bem? Se estiver indo rápido demais, vocês me falem, ok? E aqui, como está Ok. na tela aqui, outro termo, e esse termo aqui ele é bem conhecido, é o termo Hesed. É um termo também que vem do hebraico. O termo Hesed significa misericórdia. Também misericórdia. Mas é importante a gente entender. Ali, Hanan e Ren significa quem porta. Hanan é quem porta a misericórdia, quem possui a misericórdia, e Ren é quem pede a misericórdia. E o Hesed é misericórdia, mas pode ser traduzido também por piedade, pode ser traduzido por compaixão. A inclinação de Deus para vir ao nosso encontro, ao ser humano, muitas vezes é um mostrar que Deus afasta de nós a sua ira, não é? Muitas vezes, certamente vocês já escutaram isso, eu escutei muitas vezes isso, sobretudo quando eu era criança. Alguém falando assim: olha, não faz isso porque Deus castiga. Todo mundo já ouviu isso pelo menos uma vez na vida. A Alda tá rindo ali, eu acho que ela já até falou isso pra alguém. Eu ouvia da minha mãe, às vezes minha mãe falava assim, que eram muitos filhos, né? Eram 9 filhos, então às vezes ela falava. Dava aquele trabalhão pra cuidar, e daí a mãe Uhum. falava assim: menino, não faz isso porque Deus castiga. Aqui, quando nós damos a questão da misericórdia, nós encontramos um outro olhar de Deus. Não um Deus bravo, um Deus que é tomado por ira, mas é um Deus que se volta para ajudar quem precisa. Isso é Hesed. Isso é misericórdia. É o voltar-se de Deus para ajudar quem está necessitado. Hesed também é interessante nós notarmos que essa misericórdia de Deus, ela vai ao encontro de quem está afastado da presença de Deus. A misericórdia de Deus, ela tem esse alcance, digamos assim, né? Até mesmo daqueles que estão afastados. E pensando de uma forma maior, né, mais abrangente, é exatamente o que Deus faz com toda a humanidade. Por conta de nossos pecados, muitas vezes, se não sempre, nós nos afastamos da presença de Deus. E Deus, tomado de compaixão, tomado de misericórdia, então envolvido de Hesed,
venha ao nosso encontro mais uma vez. Não com iras, não com julgamentos e não com castigos, mas com compaixão. Se vocês notarem, por exemplo, na pessoa de Jesus, pode voltar um pouquinho, Rodrigo. Na pessoa de Jesus, Deus deixa, gravem bem isso, Deus deixa de olhar para o pecado da humanidade e oferece reconciliação através da sua compaixão, ou seja, através do seu Hesed. Deus se inclina para nós para nos resgatar de nós mesmos. Dá para a gente fazer um retiro, gente, só com isso aqui. Deus vem ao nosso encontro para nos salvar. Ele vem ao nosso encontro porque Ele é todo compaixão. Ele é todo Hesed. Ele é todo misericórdia. No livro de Oséias, capítulo 11, nós encontramos esse inclinar-se de Deus, né? Como está escrito aí no quadro para vocês. Quiserem depois anotar, vale a pena depois meditarem todo o capítulo 11 do profeta Oséias. E ali vocês vão encontrar esse resgate de Deus, né? Da mesma forma, em Moisés também clama por misericórdia lá naquela cena famosa do bezerro de ouro, lá em Êxodo 34. O povo se afasta de Deus, olha que interessante, né? Desde sempre foi assim. O povo se afasta de Deus, mas Deus mais uma vez volta o seu olhar para este povo para salvar. Hesed, então, muitas vezes vai aparecer ligado com outros termos, significando também benevolência. Como o termo, volta lá, Rodrigo, como o termo Ramin. Como vocês podem ver aí, Ramin significa ternura, esta ternura de Deus, não é? Também o profeta Jonas demonstra essa realidade, quando ele fala assim: eu sabia que eras um Deus de piedade e de ternura, que se arrepende do mal. Jonas fala isso quando Deus o manda para Nínive. Vocês devem também conhecer essa passagem, em que, quando Deus manda Jonas para Nínive, o primeiro passo que ele faz é fugir. Né? E tem toda aquela cena de que a baleia o engole. Vale a pena também vocês procurarem a história de Jonas. Não é? Mas é interessante que Jonas foge, aí pode passar, Rodrigo. Jonas foge porque sabia que Deus é um Deus cheio de ternura. É um Deus cheio de compaixão. Jonas não foge porque ele simplesmente teve preguiça, por exemplo, de ir até Nínive para cumprir aquilo que Deus tinha ordenado. Mas Jonas foge porque ele queria que Nínive fosse realmente destruída. Porque estava olhando com seu olhar humano. E por isso que ele foge na primeira vez. Lá em Jonas, no capítulo 4, versículo 2, nós ainda conseguimos ver isso. Encontramos ali a fidelidade e a graça constante de Deus. O Salmo 117, por exemplo, vai falar para nós desse termo Hesed como fidelidade. Fidelidade de Deus para conosco. Deus é fiel para o seu povo. Lembre-se sempre disso. Deus é fiel para nós. Porque nos ama. Porque é tomado de compaixão. Porque é misericórdia. A misericórdia de Deus faz com que Ele seja fiel a nós, mesmo nós não merecendo. Nesse sentido, então, todos esses termos que eu falei para vocês indicam esse movimento de gratuidade de Deus em favor do seu povo. Deus oferece de graça para nós. Deus é a própria graça. Então, a graça de Deus é justamente
o modo como Deus faz para estar conosco. Deus caminha conosco por meio dos profetas, Deus caminhou conosco por meio de todas as alianças, mas Deus se faz presente conosco pela sua graça, que às vezes se manifesta como misericórdia, às vezes se manifesta como uma ternura, como uma providência, como uma ajuda, dependendo de como nós estamos, dependendo do nosso estado. Olhando para o Antigo Testamento, esse termo Hesed ocupa um lugar de destaque, porque nós traduzimos, na nossa atual tradução da Bíblia, traduzimos por caritas. Caritas vem do latim, que é caridade, ou seja, amor. Traduzimos então esse termo Hesed para uma linguagem mais atual, mais moderna, digamos assim, como caridade. Deus é caridade. Deus é amor. Como essa ação misericordiosa de Deus, quando se trabalha essa ação, deve-se sempre compreender que os termos que se fazem presentes em uma única frase da Bíblia, lá no Salmo 77, do 1 ao 10, o seu amor Hesed, né? Essa é a pergunta que o salmista. O seu amor, a sua fidelidade, a sua caridade se esgotou para sempre? O amor de Deus não se esgota e as suas entranhas não se fecharam para a ira. Aqui mais uma vez, mais uma comprovação na Bíblia de que Deus não castiga, viu, gente? De que Deus não é um Deus que é tomado por ira, mas é um Deus que é tomado por compaixão, um Deus que é caridade, um Deus que se faz presente no meio do povo porque nos ama. Pode passar, Rodrigo. Aqui, os tradutores pós esse RXX é 70 em grego, ok? Por que eu coloquei isso? A nossa tradução é uma tradução que vem do termo chamado Septuaginta, ou seja, 70, né? Em grego. Ela foi traduzida do grego. Então, os tradutores que traduziram do grego, na tradução atual que nós temos da Bíblia, ao invés de colocarem Hesed, colocaram Caris, que eu já expliquei para vocês, que é caridade, é amor. Então, o termo Hesed podemos também chamar de caridade, de amor. E olha que interessante, deixa eu só abrir um parênteses aqui para vocês. Olha como Deus se faz presente na nossa vida. Olha como a graça de Deus, ela é sutil, mas ela é forte no nosso meio. Todas as vezes quando nós praticamos um gesto de caridade, nós estamos levando a graça de Deus para aquela pessoa. Ou, ao contrário também. Todas as vezes quando alguém faz um gesto de caridade para nós estamos recebendo a graça de Deus. Por isso que a igreja sempre nos motiva, sobretudo no período da quaresma, que é um período mais forte, oracional, um período penitente, a fazermos caridade. Porque na medida que eu faço caridade, eu me torno um portador da graça de Deus. Forte isso, né? Eu me torno, então, um mensageiro do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Quando eu faço um gesto de caridade para alguém, eu estou dizendo ali, ainda que eu não proclame com os meus lábios, mas aquele gesto está dizendo assim: Deus te ama e Deus te acolhe como você é. Deus te ama e Deus te acolhe como você está. Deus deseja estar com você. Quando eu entrego um prato de comida para alguém, é isso que eu digo. É isso que o meu gesto diz. Quando eu ofereço um cobertor para alguém que está com frio, é isso que esse meu gesto está dizendo. Quando eu abraço alguém, quando eu ofereço o meu ombro para aquela pessoa chorar, quando eu escuto alguém desabafando, quando eu rezo
por alguém, quando eu vou visitar algum enfermo, quando eu vou fazer alguma obra de caridade na igreja, quando eu levo alimento na igreja, é isso que eu estou dizendo para aquelas pessoas. Deus te ama e Deus te acolhe como você é. Deus te acolhe como você está, porque Ele é misericórdia, Ele é compaixão. Deus deseja estar com você. É isso então que os tradutores então da Septuaginta traduziram por Hesed, caridade, amor. Deus vem em favor do ser humano. O homem não pode deixar de ser eucarístico por isso. Caris vem de caridade, né? E daí que vem eucaristia, né? De amor. O homem não pode deixar de ser amado e ser amor ao mesmo tempo. Eu não posso simplesmente receber a Eucaristia e não mudar o meu interior. Se eu recebo Jesus na Eucaristia e continuo pensando de uma forma egoísta, eu estou comungando de uma maneira errada. A Eucaristia deve me mover a uma mudança, deve me levar a ter um coração totalmente voltado à gratuidade, um coração totalmente voltado à misericórdia, a uma ternura, uma benevolência, uma caridade. A Eucaristia, então, nos transforma em pessoas melhores, pessoas que caminham em direção à santidade. Por quê? Porque a Eucaristia é o próprio Deus. Quando eu recebo, quando eu comungo o próprio Deus, eu estou comungando a caridade em pessoa, eu estou comungando a misericórdia em pessoa, eu estou recebendo a totalidade do amor de Deus. Por isso, eu não posso ser a mesma pessoa quando eu recebo a Eucaristia. Fica aí, então, a dica, né, para vocês, senhores catequistas. Quando vocês derem catequese para as crianças, os jovens, os adultos, vocês precisam deixar claro que a Eucaristia deve mover o interior das pessoas. A Eucaristia deve ser o momento mais gracioso de toda a nossa semana. Quando eu vou no domingo à missa, por exemplo, e comungo Jesus Eucarístico, aquela Eucaristia deve mudar o meu coração. Deve mudar o meu coração para um coração tomado de compaixão, de ternura, de amor. Portanto, todo aquele que recebe Jesus Eucarístico recebe o amor de Deus. Até aqui tudo bem? Maria, o microfone está desligado. Ah, entendi. Obrigada. Tereza está com uma Caridade. cara aí de pensativa. Tá tudo bem, Tereza? Tá, eu tô com frio, mas eu tô prestando atenção, mas tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Pode passar, Rodrigo, por favor. E também tô anotando aqui também, tá? Por isso. Eu acho interessante ler o que está escrito aqui, porque isso é basicamente uma síntese de tudo aquilo que eu estou falando para vocês. A atuação de Deus é sempre uma ação redentora. É por isso que muitos trabalham a ideia de, ao criar, Deus já está salvando. É uma ação que volta seu coração inteiramente para o homem. Deus se volta inteiramente para o homem. Quando eu digo aqui homem, gente, não estou dizendo só do gênero masculino, viu? Estou dizendo toda a humanidade. Se Deus não soprasse, né, o seu hálito divino, seríamos apenas um boneco de barro. E aqui eu quero lembrar vocês daquela cena lá no começo da Bíblia, do Gênesis, quando Deus ali, através do barro, sopra o sopro da vida sobre Adão, por exemplo, né? Ali na criação de tudo. Se Deus não soprasse ali o sopro, o hálito da vida, Adão seria apenas um boneco de barro. Sim. Ou seja, nós somos portadores do sopro de Deus.
O sopro divino está em nós, porque Deus nos deu a vida. A vida é este sopro divino. Isso também é graça. Amém. Isso também é a atuação, né? É a ação de Deus no nosso meio. Então, quando Deus sopra o seu hálito, ele já nos oferece ali, naquele momento, a salvação. Quando Deus nos cria, ele já oferece ali, naquele ato criador, a sua salvação. Ou seja, desde sempre, desde a nossa concepção, Deus já sonha com a nossa salvação. Deus deseja desde sempre que sejamos homens e mulheres salvos pelo seu hesed, pela sua misericórdia. Por isso que ao encontrar-se com Deus, eu não posso guardar Deus apenas para mim, colocar Deus num potinho, sabe? E levar para casa. Quando eu me encontro com Deus, eu preciso levar esse Deus para outra pessoa também. Sim. Porque a salvação é para todos. Porque a graça de Deus é para todos. Porque a misericórdia de Deus se estende por todas as gerações, por todas as Amém. nações. Isso tudo porque Deus nos ama. Pode passar, Rodrigo. Olha que interessante. Sempre quando estamos em uma situação de graça com Deus, estamos na experiência do Éden. E aqui eu quero lembrar de novo lá o livro do Gênesis. Como que era o Éden, o paraíso? Eva e Adão andavam e conversavam diretamente com Deus. É narrado para nós, lá no livro do Gênesis, que eles ouviam os passos de Deus caminhando ali junto com eles no paraíso. Quando eu estou em estado de graça, é essa experiência que eu faço. Eu estou tão próximo de Deus que eu consigo senti-lo, que consigo ouvir os seus passos caminhando ao meu lado, que eu consigo conversar com ele com facilidade. A graça nos devolve aquilo que o pecado nos tirou. O pecado nos afasta de Deus. E a graça nos aproxima de Deus a ponto de ouvir os seus passos. A ponto de ouvir a sua voz suave, dizendo aos nossos ouvidos e aos nossos corações como era no Éden, como é no paraíso. Eu não posso dizer para vocês com certeza porque eu não morri, não é? E não conheço ninguém que Graças a tenha Deus. morrido, que tenha voltado, mas eu imagino que no céu seja deste modo. Seja uma relação tão intensa com Deus que quem está no paraíso consegue caminhar com Ele ouvindo os seus passos. E isso nós conseguimos sentir aqui quando recebemos a Eucaristia. Nós não só ouvimos os passos de Deus, como sentimos o pulsar de Deus em nosso coração. Bonito, né? Então, o homem no jardim, ele recebe, então, isso, não é? E aqui, eu quero dizer de uma forma muito breve também, que no decorrer da história, Deus fez algumas eleições em favor do seu povo, tudo isso para nos salvar. Deus, ele elege um povo ou uma pessoa específica em favor sempre deste povo, justamente porque essa eleição vai nos levar a uma outra situação, um outro estado da graça de Deus, que é a aliança. E aqui eu quero fazer uma pausa e pedir para que vocês abram o microfone de vocês e digam para mim, quando vocês escutam essa palavra, aliança, vocês lembram de algum momento da missa? Sim, Se sim, qual? na hora da consagração, é a hora Muito que bem. Deus faz a aliança com o povo. Se vocês se lembrarem, toda a missa, na hora da, como a Teresa bem disse, da consagração,
O padre, ele fala assim: esse é o corpo, esse é o meu sangue, fruto da nova Eterna aliança. e eterna aliança. Eu gosto muito dessa ideia de aliança. Eu tenho uma aqui, não sei se vocês conseguem ver. Sim. A aliança, gente, ela não tem começo e não tem fim. A gente não sabe onde que começa a aliança e onde que ela vai terminar. A gente sabe apenas que ela tem essa fórmula, ela é circular, né? Ela é redonda. E é assim que funciona a graça de Deus. A graça de Deus, a eleição, a aliança de Deus, a presença de Deus no nosso meio, ela vai circulando a nossa vida como um todo. Ela não para, ela continua, é um movimento contínuo de Deus. Ela continua circulando no nosso meio, ela continua presente no nosso meio porque Deus nos ama. Portanto, a eleição é totalmente um ato gracioso de Deus. E aqui eu coloco mais uma citação bíblica para vocês pesquisarem depois, lá o capítulo 16 do profeta Ezequiel. Essa aliança, ela vem depois da eleição. Primeiro Deus elege, Deus escolhe, como eu disse lá no começo dessa formação, Deus lá no Êxodo dizendo assim: eles serão para mim um povo. Ali Deus está elegendo, né? Deus elegeu aquele povo. Depois dessa eleição, Deus faz uma aliança. Faz aliança para permanecer com ele. Para que o povo sinta o seu amor mais de perto. Para que o seu amor fique circulando, se movimentando na vida do povo. Essa eleição inclui também um compromisso da parte do ser humano. Não pensem apenas que é só Deus que faz o compromisso. E qual é o nosso compromisso? Eu falei isso aqui no começo. É a nossa fidelidade. O povo é o primeiro destinatário dessa eleição. E ninguém, gente, ninguém é eleito por Deus para gozar dessa graça sozinho. É sempre algo comunitário. Eu acabei de falar isso. Ninguém pode experimentar Deus e guardá-lo num pote para ficar só consigo. Nós experimentamos a Deus, conhecemos a Deus para levá-lo a todas as pessoas. Esse é o sentido de comunidade, onde Podemos ligar o um microfone? oferece para o outro aquilo que tem. E nós temos Deus. Lucas, podemos desligar os microfones para não dar interferência? Está dando Aqui interferência. eu quero abrir para vocês, se vocês tiverem algum comentário. Nós vamos entrar numa outra parte agora de nossa formação. Aqui nós falamos um pouco sobre graça, de uma forma muito breve, muito sintetizada, que se eu for falar aqui de graça, a gente vai ficar um ano todo aqui falando, né? De graça de Deus, e o nosso curso precisa dar continuidade. Até aqui, gente, tudo bem? A Sara tá muito quieta. Fala alguma coisa, Sara. Alguma coisa. Tô entendendo, tá muito bom. Tem que ter um processo de assimilação, né? Precisa ter muito silêncio. É muito bonito do que você tá contando. Forte, O né? coração fica quentinho, né? Sim. Por isso que Renova. Oi, Tereza. Por isso que eu estava quietinha, eu estava prestando atenção, entendeu? E quando aí a gente volta no teatro da catequese, quando você está dando um ponto que fala sobre essa aliança, sobre esse amor, sobre essa misericórdia de Deus, aí você volta e fica lembrando, entendeu? Quando Deus faz aliança com o seu povo, né? Eu serei né, o seu Deus, vocês serão o meu povo, mas se vocês cumprirem a minha aliança, né? Então a gente retorna, a gente vai revivendo um pouco, né? Por incrível que pareça, consegue reviver, voltar lá e viver aquele momento, por incrível que pareça, essa experiência de Deus com o seu povo, falando no meio do povo, através, né, de Moisés com o povo. A gente igual a Sara falou, tem que ficar quietinho assim, ó, né? No silêncio, só você falando, tá tudo desligado, para a gente poder absorver tudo isso que você está dizendo, entendeu? Que é muito bonito, muito interessante, muito profundo, né? É muito gratificante, é muito gracioso. Então, Lucas, eu acho interessante porque quando você vai falando, né, vai narrando, né, todos esses ensinamentos,
Então, a gente faz uma ponte, que ponte faz das pessoas, né, que nos levam a esse caminho. Eu lembro de um casal lá em Vilas Boas, onde eu morei. Então, assim, eu lembro, né, como se fosse aquele casal escolhido por Deus. Então, assim, nas coroações eles estavam, em todos os momentos da igreja ele estava, né? Então, eu era muito tímida, ainda sou tímida ainda. Então, eu chamo ela de Amélia, que é apelido de Milinha. Então, ela colocava a gente para fazer a leitura. Então, a Via Sacra, eu lembro dela como ali, né, incentivando a participar da Via Sacra. Então, Deus escolhe as pessoas e as pessoas vão caminhando, né, e ensinando outras pessoas. Então, é o caminho, né? Quando eu vejo a Bíblia ali, eu lembro, né, eu li a Bíblia uma vez só, assim, a gente vai lendo assim aos poucos, mas que eu peguei do início até o fim, não li como estava ensinando ali, mas eu li, né, do meu jeito. Depois que eu vi que estava diferente, né, que era para fazer a leitura diferente, mas a gente vê o caminho que Deus faz, né, desde o início da criação do mundo, né, até a vinda de Jesus, ele procura a salvação do povo, esse povo é teimoso, ele volta sempre. Aí a minha filha, esses dias, falou: Nossa, mãe, se Jesus vesse, né, levasse em consideração os nossos pecados, a gente estava perdido. Eu falei: Isabela, é isso mesmo. Então, a gente tem que rever as nossas atitudes no dia a dia. Então, é isso, a gente vê as pessoas que vão conduzindo a gente pelo caminho, né? Ainda Então, sobre essa questão da eleição, né? Deus continua a eleger um povo. Se nós pegarmos, por exemplo, os santos da igreja, foram pessoas que Deus elegeu para mostrar naquela situação específica que eles viveram de que vale a pena ser de Deus, né? De que vale a pena viver inteiramente em prol da resta da misericórdia. Há uma frase de Santa Teresa d'Ávila que eu gosto muito. Santa Teresa diz assim: só Deus basta. É uma frase de um poema. Depois vale a pena vocês pesquisarem. Depois, se quiserem, eu até posso mandar para vocês. Quando Teresa diz assim, só Deus basta, no fundo, Teresa está dizendo assim: o que Deus fez e o que Deus fará é o suficiente. Eu não preciso de mais nada. A aliança é o suficiente para a minha vida. Quando nós afirmamos que só Deus basta, nós estamos afirmando de que Deus nos elegeu, de que Deus nos ama e que a presença dele já vale tudo, já sofre tudo. Eu posso passar por dificuldades, eu posso enfrentar grandes tribulações, mas se eu estiver na presença de Deus, tudo isso será pequeno, porque só a Deus basta. Então, quando nós experimentamos e compreendemos essa grandiosidade da graça de Deus, né? Nós compreendemos que só Ele basta, só Ele é suficiente para nós. Como eu disse, hoje nós temos uma novidade, né, para vocês. Nós temos aqui presente o Matheus e o Rodrigo. Eles vão nos ajudar aqui nesse curso de catequista que nós estamos dando. E nós vamos falar de um modo muito breve sobre este documento aí. Deus Caritas Est. Lembram que eu falei agora há pouco sobre Caritas? Esse documento é do Papa Emérito, né? Bento XVI. Se eu não me engano, foi a primeira carta que ele escreveu quando ele assumiu o pontificado. E aqui o Papa Bento XVI ele fala que Deus é amor. Baseado na primeira carta de São João, onde João vai dizer assim, que Deus é amor e quem não ama não conhece a Deus, né? O Papa Bento XVI aqui ele vai falar sobre o amor, sobretudo o amor cristão. Como que deve ser o amor cristão, gente? Deve ser um amor baseado na presença de Jesus, né?
deve ser o amor baseado no amor do próprio Cristo. E como é esse amor do próprio Cristo? É um amor que leva à récede de Deus. Por isso que eu escolhi falar sobre esse termo e também escolhi falar um pouco, muito breve, sobre este documento, porque vem de encontro com aquilo que nós temos estudado. O amor cristão deve ser um amor que é levado pela misericórdia, um amor que é levado pela caridade, um amor que é levado pela benevolência, pela compaixão. Então, aqui nessa encíclica, que ela é bem curtinha, essa carta ela é bem pequena, eu gostaria depois que vocês lessem. Eu vou disponibilizar em PDF para vocês, tá bom? Tem como comprar, não? Essa carta, para vocês lerem, meditarem depois do que o Papa Bento XVI, se eu não me engano, em 2005, Mateus, é isso? 2004, Em não? 2005. Ele publicou em dezembro de 2005. Foi a primeira carta do. Isso. Ele Então, escreveu. essa carta aí, ela já tem 16 anos, estamos em 2021, né? Há 16 anos atrás, o Papa Bento XVI publicou o primeiro documento trabalhando sobre o amor cristão. E como deve ser esse amor na sociedade. Sempre baseado na graça de Deus e na certeza de que Deus nos ama e está conosco. Então agora eu passo a fala para o Mateus e para o Rodrigo, que de uma forma muito breve e muito sucinta vão falar um pouco sobre essa carta para nós. Bom dia. Então, vou começar aqui a tratar, né? Tratarei da primeira parte, o Mateus de tudo o resto. Bom, a carta chama Deus Caritas Est. Normalmente as cartas, elas tomam por nome a primeira frase que o Papa escreve na carta, né? E nessa é exatamente isso. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. É uma citação de 1 João 4,16. O Papa ele propõe essa ideia de amor e por ele ser a primeira carta que ele publica, então é quase que uma revelação de como que ele deseja o seu pontificado, né, de como que ele deseja a igreja, uma vez que a encíclica é enviada para toda a igreja. Então podemos dizer que é o modelo de igreja sonhada pelo Papa. E então ele propõe essa mensagem, né, essa citação, e ele propõe como o centro da fé cristã. Então, se algum dia chegasse o Papa e pedisse para ele resumir toda a fé cristã, ele usaria essa frase: Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Bom, mas o que ele quer com isso? Ele propõe que dentro dessa frase ou desta menção está a imagem de Deus, mas também a imagem do homem. Porque uma vez que Deus é amor e o homem é chamado a ser a imagem de Deus, o homem é chamado a ser também amor. E é interessante que ele coloca que é a imagem do homem e do seu caminho. Então, entra também como um propósito de que o homem que está sempre em processo. E é interessante esse tema tratado com catequistas, porque ajuda a entender também o processo do catequizando, né? Uma vez que ele é chamado a, nesse processo, se configurar ao Deus amor, mas o catequista também precisa acompanhar os processos, né? Entender o processo do catequizando. Às vezes para tentar acelerar esse processo, ou às vezes para entender, e às vezes também para entender o tempo que cada um leva. Bom, depois disso, aqui é a parte introdutória da encíclica, ele fala que ele escreveu a carta no desejo de falar do amor com que Deus nos cumula e que deve ser comunicado aos outros por nós. E esse é um ponto que mais para frente a gente vai conseguir desenvolver um pouco. Quando ele se propõe a falar sobre o amor como o centro da fé cristã, como o centro também da ação cristã, ele
já coloca de começo um problema, né? Porque quando se pergunta o que é o amor, e aqui eu imagino que se abrisse os áudios e perguntasse o que é o amor, as respostas poderiam ser muito variadas e abrangeriam muitas coisas. Então, o amor é o que o pai tem por um filho, o amor é o que um empregado tem pelo seu emprego, e seriam todas as outras respostas bem nessa linha. Então, o que acaba tornando essa definição de Deus e amor algo muito plural, algo muito subjetivo, né? E então ele tenta aprofundar nisso. Quando ele vai aprofundar no amor, ele propõe entrar nas 3 definições gregas de amor, né? Que é o eros, o filia e o ágape. O filia é o amor relacionado à amizade, o eros seria o amor de atração, um amor mais conjugal, e o ágape um amor de oblação, um amor mais extremo. E quando ele entra nisso, ele começa a tratar acerca do eros, né? Como que o eros, uma vez que é amor de atração, que ele até coloca no começo que é um amor que se impõe ao homem, então é um amor que ultrapassa também a vontade e a inteligência, mas como isso pode e deve ser ordenado a Deus? Porque dentro dessas 3 definições, os 3 amores devem ser ordenados a Deus, né? Levados ao amor de Deus. Então, ele recorre primeiro à Escritura. E quando ele procura na Escritura, no Antigo Testamento, Eros vai aparecer somente 2 vezes, e já no Novo Testamento, não aparece nenhuma vez o Eros. No Novo Testamento, os escritores vão preferir muito mais usar o ágape. Então, quando o Eros, vamos dizer assim, desaparece do Novo Testamento, Nietzsche, que é de linha iluminista, né, que foi uma linha filosófica que surge ali, se não me engano, um pouco para frente do século XVIII, que o nome deles já é bem controverso, né, eles se colocam como iluministas, propondo que a Idade Média tenha sido uma idade das trevas. Hoje muitos historiadores não concordam, mas esses filósofos iluministas, eles eram bastante contrários à fé e à religião. Então, uma das críticas de Nietzsche é que o cristianismo teria dado veneno ao beber ao Eros, que embora não tivesse morrido, daí teria recebido o impulso de degenerar em vício. O que Nietzsche quer dizer com isso, né? Nietzsche, ele propõe aqui que a religião tenha ali o homem, tenha colocado como que a carne é ruim, né? Como que as atrações são ruins. E então o Papa se coloca frente a essa afirmação, que é bastante plausível, uma vez que Nietzsche é bem conhecido, né? Então uma frase dele exerce bastante influência no mundo. E o Papa, então, ele procura na história, né? Ele fala, então vou analisar de onde que veio o Eros, né, e como que foi vivenciado na história, e ver se realmente o cristianismo tornou isso algo ruim. Nisso, o Papa, ele volta lá no mundo grego, né, e analisa como que era vivenciado o Eros. Para os gregos, o Eros, ele era quase que uma realidade divina. Então, a pessoa que se atraía ao Eros, ou vivenciava o Eros, ele tinha quase um êxtase e vivia essa presença divina. Tanto que quando isso progride nas religiões gregas, cria algo que chamava prostituição no templo, em que tinham prostitutas no templo, e os fiéis, né, da religião iam lá, eles tinham uma relação, e nessa relação, na experiência máxima ali, eles diziam que era uma experiência de Deus, uma experiência do êxtase. O que o Papa fala que já é realmente uma degeneração do homem. Não uma experiência divina, mas nem uma experiência, mas uma experiência de degeneração do homem. Então, ele aqui, se fosse para manter isso, realmente o cristianismo não degenerou o Eros, mas ele dá uma ordem. O Papa até usa que o cristianismo ele cura o Eros. Ou seja, ele propõe que
o eros, essa atração, esse amor, que é muitas vezes também interesseiro, que é um amor que busca, né, no outro, ele seja ordenado, que ele seja curado. E aí, quando ele propõe como fazer isso, aí ele recorre às escrituras. E ele começa pelo Antigo Testamento. No Antigo Testamento, ele vai encontrar no livro do Cântico dos Cânticos, que é um livro bem emblemático assim, da Bíblia, é um livro que é pouco lido, mas foi muito usado pelos místicos da igreja para descrever a relação entre o homem e Deus. E quando ele recorre ao Cântico dos Cânticos para analisar o eros, né, o eros bem vivido, como que é para ser essa relação, ele encontra dois termos para se referir ao amor, né? Quando, em um primeiro momento, o Cântico dos Cânticos é marcado por uma relação de um amado que busca o amor, e todo o livro é cercado disso, né? Então, só para ter uma base. Então, no começo, existe um amor chamado Dodim. Esse Dodim é um amor inseguro, é um amor que está sempre à procura. Então, seria um Eros que está mais ou menos desordenado, né? Porque ele busca, mas é muito egoísta também, porque ele busca a realização para si. E em um segundo momento, esse Dodim, ele é chamado de se transformar em Arrabá. O que seria o Arrabá? O Arrabá é o amor que encontra. E quando esse amor encontra, ele começa a se doar pelo outro. Então se torna um amor de sacrifício. Então ele deixa de ser egoísta, deixa de procurar só os interesses próprios, e ele passa a ver em prol do outro, em prol de se sacrificar do outro. E esse seria o que se torna o ágape, né? Também o Lucas falava há pouco sobre a forma que os tradutores da Septuaginta traduziram o termo Hesed, né? Traduziram por caris. Também no livro do Cântico dos Cânticos, quando eles pegam esse arrabá, eles traduzem por ágape. Então, seria esse segundo momento do amor, que é o amor de doação, que é o amor de que se entrega. Então, quando ele entra no cristianismo, quando ele entra no Novo Testamento, aí ele vai encontrar esse amor de ágape, esse amor de total doação, no discurso de Lucas 17:33, que vai dizer assim, que quem perder a sua vida vai ganhá-la, e quem guardá-la vai perdê-la. Também tem o discurso sobre o grão de trigo, que se ele não cai e morre, ele não produz fruto, mas se ele cai e morre, então ele frutifica. Então, ele propõe isso como a ideia central do cristianismo, é a ideia de doação, de entrega, de vivência do amor ágape. E é interessante que tem uma parte em que ele fala assim, que quando os escritores do Novo Testamento optam pelo amor, por escrever ágape, quando eles optam por usar essa palavra em vez de eros, ou até mesmo de filia, isso tem que nos dizer algo. Tem que dizer algo para a fé cristã, tem que dizer algo para nós, enquanto catequistas, tem que dizer algo para quem está dentro da fé, porque é algo central dentro da nossa fé. Também existe uma parte interessante aqui, retomando um pouquinho do começo, em que ele propõe que o cristianismo não é adesão a uma ética, não é adesão a uma filosofia, não é adesão a sei lá, qualquer outra coisa, mas é a adesão a uma pessoa, é o encontro, e ele até usa essa palavra, né, é o encontro com uma pessoa, o encontro com uma realidade salvífica capaz de ressignificar a nossa vida. Então, isso também deve significar algo para nós enquanto catequistas, né, para uma turma de catequese, que deve ser pensado a forma como vivemos a catequese para não ser só um encontro com uma ética, uma moral, não ser só um encontro com uma filosofia, um modo de viver, mas um encontro com uma pessoa, um encontro com o Cristo. E quando ele progride nisso, né, ele vai, assim que ele já estabeleceu mais ou menos essas bases do amor, em que ele realmente mostra que o eros não é contra a fé, mas só deve ser ordenado pela fé.
E aí ele faz uma crítica ao mundo moderno que se deixou de tratar o homem como um ser integral. Dentro da fé, nós entendemos que o homem ele é corpo e alma. Ou seja, se qualquer negação de uma dessas duas realidades, você foge do homem concreto, né, do homem em si. Então, por exemplo, se hoje analisarmos o mundo, o quanto as pessoas se preocupam com a alma, né, o quanto se fala sobre a alma. Eu creio, ao menos na minha realidade, é bem pouco. Mas, pelo contrário, muito se fala da carne, muito se vive uma vida que podemos realmente definir como carnal. E ele fala que onde existe esse endeusamento da carne, que pouco valoriza a alma, rapidamente passará a se odiar a carne, passará a se odiar o que é humano. E essa é uma das críticas que ele faz. Seguindo mais para frente, aí ele vai falar um pouquinho sobre como que esse amor de Deus vai se relacionar na vida unitária, né? O Lucas dizia há pouco que a experiência de Deus não pode ser guardada numa caixinha, né? Tem que ser vivida em comunidade. Também o Papa pensa assim, acho que os dois estão em sintonia. O Lucas provavelmente deve ter ensinado alguma coisa ao Papa. Mas, Com seguindo um certeza, pouquinho, né? Ele me consultou antes de escrever a carta. imaginei pelo tanto de semelhanças. Só retomando um pouquinho, ele também citou Oséias, né? Quando ele vai falar, quando ele busca as bases no Antigo Testamento para um amor de Eros, porque ele fala assim, se não seria errado, né? Tratar Eros, uma vez que há uma palavra com uma carga semântica bastante sexual, né? Bastante conjugal, tratar Deus e usar Eros, né? Quando vai falar de Deus. E ele fala que não, porque Oséias usa isso, né? Oséias, para quem não sei, né? Talvez alguém não tenha tido encontro com esse livro, mas é marcado pelo diálogo de Deus com Oséias. Oséias tem uma mulher que vive traindo ele. Aí sempre que trai, aí Deus aparece e fala perdoa. Aí trai de novo, aí Deus fala perdoa. E o Oséias é o símbolo da relação de Deus com a igreja, né? Então, essa eleição, mesmo que falhando, mesmo fugindo, mesmo traindo a Deus, é sempre possível voltar, é sempre possível voltar. Então, fecha esse parênteses, aí agora realmente chegamos na parte do amor a Deus e o amor ao próximo, que é a parte com que ele fecha a primeira parte. Então, uma vez que nós entendemos essa parte que no Novo Testamento, Jesus Cristo, o amor encarnado, ele pega esses conceitos gregos, isso que estava só no mundo das ideias, e ele coloca em prática. Então, se a definição do Papa é que o cristianismo se resume no amor, então podemos dizer também que o cristianismo se resume em Jesus, porque Jesus é o amor encarnado. E é muito bonito aqui que os conceitos ganham carne e sangue. Então, se falarmos que o Eros é o amor apaixonado, que é o amor que busca o outro, também podemos dizer que Jesus está nisso, porque ele é o amor apaixonado que buscou, por exemplo, Zaqueu em cima da árvore, que buscou a moça caída no chão, que acolheu a samaritana. Então, Jesus é a encarnação disso. Jesus também é a encarnação do ágape, uma vez que é um amor que não se contém, é um amor que se doa. E o Papa, nessa parte, ele coloca assim que a contemplação do amor, a contemplação do cristianismo, é estar ao lado da cruz, olhando para o lado aberto de Jesus. Porque ali está o ápice do ágape, que é o máximo da doação, e ali está o sem cristianismo inteiramente, né? E é muito bonito isso, que ele aí se junta, né, a linguagem litúrgica com a linguagem bíblica, porque ele vai dizer que estar ali, aos pés da cruz, é o centro do cristianismo. E no prefácio do Sagrado Coração, vai dizer que o sangue e a água que jorraram do lado aberto de Jesus como sacramentos para a igreja. Então também está na liturgia, está vivenciando o ágape. E está na liturgia, a Eucaristia, é a eternização dessa doação ágape.
né? Então é sempre doação ágape, sempre a Eucaristia é o centro e o ápice da fé, como vai dizer o catecismo. Por quê? Porque ela eternaliza esse amor de doação. Ela eterniza essa doação total. E uma vez que da parte de Deus é sempre essa máxima doação, aí não por obrigação, mas como São Paulo vai dizer que Deus tem um amor que nos constrange. Então, como assim quem se sente impelido a querer responder, não por uma obrigação da parte de Deus, mas por uma vontade da parte do homem. Lucas também dizia que é graça, né? De graça que Deus nos dá, não é em cobrança de ficar querendo o que vamos em troca. Mas creio que cabe ao homem uma resposta. E é isso que o Papa vai dizer quando ele fala assim, que é amar ao próximo como um outro Cristo. Ou seja, o Padre Alberto Quirino, ele gosta bastante de falar na homilia dele que é amar ao outro apesar do outro, porque é uma vez que somos chamados a como e colocar um óculos ou colocar, não sei, alguma coisa que nos faça ver no outro o Cristo, e assim nós conseguimos amar ao Cristo. Mas sempre lembrando que o amor também só conseguimos amar junto de Deus, só com a força de Deus em nós. Qualquer coisa que prescinda disso pode ser considerada heresia pelagiana, né? Que é acreditar que o homem se basta, né? Que não precisa da graça. Então, também para amar precisamos da graça. Aí o Papa cita o exemplo de Santa Teresa de Calcutá, que era uma moça que ajudava muito as pessoas, mas ela sempre buscava a força dela na oração. Então ela reza ela ajuda e reza. Porque aí tem uma frase bem forte no documento que ele diz assim, que fechar os olhos ao próximo é fechar os olhos a Deus. Ou seja, é uma relação muito próxima. São João, na sua primeira carta, vai dizer como eu posso amar a Deus ao qual eu não vejo, quando eu não amo ao próximo ao qual eu vejo. Então, citando isso, o Papa vai colocar que fechar os olhos ao próximo é fechar os olhos a Deus. Mas para amar ao próximo, nós precisamos da ajuda de Deus, né? Então é sempre quase que um círculo. Então, eu rezo e ajudo, eu ajudo e rezo, e assim complementarmente. E ele termina só falando algo que é muito bonito, que também entra nesse círculo, né, de reza e ajuda. Ele diz assim que, mas o homem não pode se bastar a viver só no ágape da doação, de só doar, de só doar. É preciso que saiba também ser amado. É preciso que o homem saiba se encher de Deus para depois doar. É o que o Padre Elcio vem falando, né, há algumas homilias. Eu acho que ele também deve ter dado algumas dicas para o Papa, que ele é nessa parte, né? Quando eu me sinto amado por Deus, então eu posso me amar, e quando eu me amo, eu posso amar o outro. Então, ele finaliza com isso. Aí agora o Mateus vai continuar, a não ser que tenha alguma dúvida. E aí nós tentamos sanar antes dele iniciar a segunda parte. Podia colocar o rosto de vocês aí, né? Aí. É que eu tava pelo celular e o computador aí. Quem não sabe que é Rodrigo e Mateus, vai saber agora que é Mateus. Aí, ó, viu? Ó. Dessa linha, manda esse menino aparecer, essas coisas bonitas aí, ué. Estão tudo se escondendo. Tem que mostrar as caras. Não é? Mostrar, é que somos inteligentes, somos meninos agraciados. Asseados é boa, hein, Cristina? Agraciados? Gostou, não? Boa. Pode começar, Matheus, quando você tiver. Bom, então, agora então iremos dar. Todos me escutam? Sim. Sim. Também, né? Estava cortando um pouco, acho. O Rodrigo falou sobre como a carta do parente é bem sucinta. Então, como o Rodrigo já falou da primeira parte, que é sobre o amor, eu vou tentar ser bem sucinto nessa segunda parte, que o Papa ele fala sobre a caridade.
a caridade na prática do amor pela igreja. É assim que ele começa o documento. Mateus, E eu tá gostaria de ser cortando bem sucinto. bastante. Talvez se você desativar a imagem, o áudio sai um pouco O melhor. Papa Bento XVI realmente ele gosta dessa isso. Deixa eu ver se eu tirar o fone melhor. Esse fone às vezes corta. Estamos escutando melhor agora? Sim. Me escuta melhor? Tô cortando. Tá, dá pra estar, mas vamos ver quando você falando. Melhorou? Melhorou. Então tá bom. É que eu estava falando sobre a parte que o Papa Bento XVI gosta bastante da caridade. Tanto é que ele escreve 2 documentos com o nome caridade. O que nós estamos falando agora, que é o Deus Caritas Est, e também depois ele escreve o Caritas in Veritate, que é a caridade verdadeira. Nessa parte realmente ele se dedica a falar da caridade verdadeira. E o que é a caridade verdadeira para o Papa Bento XVI? Ele fala sobre essa caridade verdadeira. Há pouco tempo atrás ele falou, em 2017, ele já era Papa Emérito, e ele deu uma entrevista que foi publicada até como um livro, que deixo aqui como indicação, que é um livro muito bom, é um livro até um pouquinho meio grossinho, mas ele é um diálogo do Papa Bento XVI com um jornalista, o nome é O Último Testamento do Papa Bento XVI. E ele fala nesse livro sobre a caridade, mas a caridade verdadeira. E o que seria a caridade para nós? A caridade para nós seria, muitas pessoas iriam falar diferente aí, como o Rodrigo falou sobre o amor, cada pessoa tem a sua opinião, a sua ideia sobre caridade, mas a caridade em si, de certa forma, pensando assim no nosso dia a dia, é ajudar o próximo. Mas o Papa Bento XVI fala que a caridade verdadeira é ajudar o próximo com amor. Porque o que é o amor para o Papa Bento XVI? É pensar na alma da pessoa, não é somente na carne. O Rodrigo falou sobre isso, sobre esse pensamento da alma e da carne. Quando nós praticamos a caridade para o Papa Bento XVI, nós temos que pensar na alma da pessoa. Nós estamos ajudando essa pessoa quando praticamos a caridade. Estamos pensando na alma dessa pessoa? Ou estamos pensando somente na carne? Porque o Papa Bento XVI, nesse último testamento, ele fala que a caridade nos dias de hoje, a gente pensa somente na carne, somente no ajudar, no somente limpar a nossa consciência. Essa é a caridade que o mundo tem hoje em dia. Essa alfinetada que o Papa Bento XVI dá para nós. Ele fala que, e essa caridade do dia de hoje em dia, ele chama como assistencialismo. Ele não fala sobre que isso é uma caridade, uma caritas in veritate, uma caridade verdadeira. Então, essa alfinetada que o Papa Bento XVI é essa reflexão que eu queria deixar para os catequistas sobre a caritas in veritate, a caridade verdadeira. A caridade verdadeira, ela foca na alma, ela foca nas pessoas, ela foca na salvação das pessoas. E estamos no melhor ambiente para falar sobre isso, né? Estamos falando para catequistas que formam cristãos, que formam pessoas. Então, vocês pensam, penso eu, vocês pensam na alma dessas pessoas e vocês, de certa forma, estão praticando caridade. Vocês estão doando um dia da semana de vocês, até mais, porque vocês têm que estudar, então vocês têm que, talvez a semana inteira, projetando um encontro. Então, é uma caridade que pensa na alma das pessoas. E no documento Caritas in Veritate, ele diz uma frase que é: aquele que está animado da verdadeira caridade é engenhoso em descobrir as causas da miséria. Ou seja, aquele que está dentro da caridade, aquele que sabe o que é caridade, aquele que pratica a caridade verdadeira, ele sabe descobrir as causas das misérias das pessoas. Ou seja, vocês, catequistas, se entrarem nessa caridade verdadeira, vocês vão conseguir descobrir quais as causas da miséria. E o Papa continua: encontrar os meios de combater e vencê-las resolutamente. Ou seja, a caridade é um pilar fundamental para os catequistas. Então, acredito por isso que o Lucas trouxe esse documento para falar sobre vocês. E é realmente um documento bem pequeno, dá para vocês comprarem, lerem. E a última provocação que o Papa dá, ele fala que nós devemos, em todas as nossas atitudes,
em todos os nossos pensamentos, nós devemos ter o tempero do sal da caridade. Ou seja, ele coloca a caridade como sal da nossa vida. A caridade, ela deve estar temperando em todas as nossas ações. Ou seja, qualquer pensamento, qualquer opinião, qualquer coisa que nós iremos fazer, nós temos que temperar isso com o sal da caridade. Tudo que nós iremos fazer, tudo que nós iremos pensar, todas as nossas opiniões. Tanto é que o Caritas in Veritate, o Papa fala bastante sobre outros assuntos, como direitos, como liberdade religiosa, direito à vida, e ele fala que todos esses nossos pensamentos, a gente deve estar temperado pelo sal da caridade. Então, eu deixo isso para vocês, que vocês sempre ao praticar o encontro de catequese estejam temperados pelo sal da caridade. Estejam repletos de caridade. A caridade verdadeira, a Caritas in Veritate. A caridade que quer salvar a alma da pessoa. E terminando o documento Deus Caritas, ele fala sobre, vou até falar aqui a frase para vocês. Por fim, olhemos os santos, aqueles que praticam de forma exemplar a caridade. Ou seja, olhemos para os santos e possamos pedir a intercessão de todos os santos. E se nós formos pensar sobre um santo que mostra o que é caridade, com certeza acho que a maioria das pessoas irão pensar sobre São Francisco de Assis. Se nós olharmos a vida de São Francisco de Assis, quando vemos que ele pratica caridade pensando na alma daquela pessoa, ou seja, ele fala sobre a verdade também, aquela pessoa, ele fala sobre Deus, ele fala sobre o Evangelho para todas as pessoas que ele praticava a caridade. Também o Papa cita alguns outros santos, como Santo Inácio, como Camilo de Leles, como São Vicente de Paula, ou seja, todos esses santos viviam a caridade verdadeira, a caridade que pensa na alma das pessoas e não somente na carne. É óbvio que precisamos também pensar na carne das pessoas, precisamos também, muitas vezes, alimentar essas pessoas com a caridade, mas que essa não seja o nosso foco, mas que seja uma caridade verdadeira, uma caridade que pensa na alma das pessoas. Então, que possamos todos estar temperados pelo sal da caridade e que os santos da igreja possam interceder por nós. Amém? Amém. Mais uma vez, muito obrigado ao Matheus e Rodrigo pela colocação de vocês. E aqui eu quero pedir, né, para vocês dizerem o que vocês acharam no nosso curso de hoje. Ai, maravilhoso, delicioso, perfeito. Muito bom. Por isso que fala que ninguém sabe tudo, né? Por mais que a gente estude, por mais que a gente aprende, tem sempre algo muito mais para a gente aprender, para a gente ficar sabendo. Ela faz ninguém nasce sabendo, cai perfeitamente na nossa formação. Sim. E aí, Maria, o que você me diz? Eu gostei bastante, bastante mesmo. Eu fiquei extasiada, assim. Sabe, aquela coisa que não dá para você distrair, né? Se distrair. Porque tem muitas palestras, pregações, formações que a gente participa e que você se distrai muito porque não te chama muita atenção. Ou é aquela coisa que você já ouviu demais, então você já não está muita, né? Mas é uma coisa diferente, assim, uma coisa não diferente, que você já ouviu, mas está ouvindo agora de uma forma diferente e bem mais profunda, né? Mais concreta, assim. E nas citações também, que você pode pesquisar depois, eu gostei bastante, bastante mesmo. Eu anotei bastante coisa aqui, achei interessante a parte que vocês falaram do amor, né? Eros, ágape, essas coisas, e também da aliança, né? Interessante a parte, eu nunca tinha imaginado que a aliança ela não tem começo, meio nem fim. Então ela é, né? Um casamento, né? Também na aliança de Deus conosco, ele está sempre ali do nosso lado, no nosso meio. Eu achei muito interessante, bastante mesmo. E tem tantas outras coisas que vocês falaram aqui, né? Outros pontos interessantes que nem vou comentar, mas achei muito interessante mesmo. A participação deles aí foi muito bom também. Tudo que você falou também, viu, Lucas? Eu gostei muito.
Que bom, eu fico muito contente vendo isso. Muito bom. E aí, Sara? A Sara ficou quietinha, gente, a formação toda. Eu não sei quando a pessoa fica quieta, ou ela tá gostando muito, ou ela simplesmente deixou o computador lá e foi fazer qualquer outra coisa. Eu tô aqui, tô presente, mas não tem como falar. Os meninos estão falando, você tava falando, não dá pra atropelar. Esse, como vocês falaram, tem um momento que é pra gente aprender, pra gente absorver, pra aceitar o amor de Deus. Então, esse momento de palestra é um momento que o amor de Deus também se manifesta, né? E aí, nesse momento, é o momento que a gente tem que se recolher, pelo menos, porque eu vi que são bastante informações novas e às vezes eu preciso de um tempo. Eu sou uma pessoa que preciso ir com calma. Isso Então, mesmo. foram muitas informações novas, e aí eu fui anotando aqui, mas depois, agora, eu vou precisar assimilar todas elas, entendeu? Então, foi muito gostoso, foi muito prazeroso, mas que, assim, foram várias informações. E todos os temas que vocês falaram do amor de Deus, da misericórdia, da graça, da aliança, do amor ágape, eros, filia, que é da amizade, dá para você partilhar. E eu, particularmente, eu gosto de ter, tipo, um momento. Então, falou uma parte, e aí tem um momento para partilhar, para conversar sobre, sabe? Aqui o tempo é curto, né? Não dá para se estender muito, mas me ajuda bastante a assimilar, sabe? A ver outras percepções, assim, mas foi muito bom. Tipo, eu vi o amor de Deus, a misericórdia, a aliança, por um outro lado, é um lado mais aprofundado, como a Maria falou. Nossa, foi muito valioso, assim, aprendi muitas coisas. Muito bom. Tanto do que você trouxe, Lucas, quanto que os meninos trouxeram. Explicaram muito bem, eu gostei, foi uma forma bem didática. E não deve ser fácil, né, passar tudo isso. É uma dedicação da parte de vocês, parabéns. Sem contar que quando a gente for ler o livro, a encíclica do Bento XVI, vai ficar mais fácil a gente entender a carta, que vocês já explicaram, já deram, como já mastigaram tudo pra gente. É só a gente digerir agora, entendeu? Vai ser muito bom, Lucas, muito bom. Uma formação bem dada, bem explicada. Ela é muito aproveitosa, muito mais digerida do que aquela formação, sabe? Que te dá sono, te dá. Ai, meu Deus. Mas você já ouviu Não, às vezes você, tipo assim, a gente pode ter a formação de um tema várias vezes, com vários palestrantes. Cada um vai expor ao seu modo de ver, a sua maneira de ver, né? Mas a simplicidade, o que você explica, o Mateus, o Rodrigo explica, aquilo a gente consegue digerir, absorver, gostar, poder ficar assim, ficar sentadinha, prestando atenção para quem vai absorvendo todas aquelas informações. Entendeu? Então, outras pessoas podem dar formação sobre amor ágape, né, falar sobre psíquica, mas não vai ser da mesma forma que você está falando. Entendeu? Não vai ser da mesma forma que o Lucas e o Rodrigo falaram. Lucas, o Matheus e o Rodrigo falaram. Bom, maravilha, vocês são ótimos. Pena que nem todos os catequistas estão aí, né? Para compartilhar com a gente Eu esse fico muito momento. contente com o retorno de vocês. Tem um pessoal que está chegando agora. Só quero lembrar que a nossa formação é 10 horas da manhã, né? Não é 11h30. E eu quero de verdade aqui pedir a ajuda de vocês para motivarem os demais catequistas a participarem desse curso nosso, né? Nós, nós preparamos de fato o material para vocês, que é um material exclusivo da catequese, né? De nossa paróquia. Então é importante também que vocês motivem os outros catequistas para participarem também, né? Para também beberem dessa fonte de conhecimento. A nossa próxima formação, gente, aqui no calendário, está agendada para o dia 19 de junho. Mas no dia 19 de junho terá uma outra programação aqui na paróquia. Então eu quero ver com vocês se nós podemos fazer a nossa formação no dia 12 de junho. Nós falamos tanto aqui do amor, né, aquela coisa toda, por que não fazer então a nossa próxima formação no dia dos namorados? Ô, Lucas, dia 12 de junho é o segundo final de semana. Isso. Aí eu não vou estar presente, porque eu acho que eu preciso estar daquela formação lá, né? Descrismando.
Não sei se eu preciso estar presente naquela formação, no retiro dos crismandos. Vai ser dia 12 de junho? Ela mudou a data para o segundo final de semana de junho, entendeu? Seria 11 e 12, né? Sábado e domingo, Tá. coisa assim. Então a gente mantém no dia 19 mesmo. E aí depois Não, a gente pode ser vai dar um depois. jeito. Então, porque se essa formação, se o retiro dos catequistas, dos crismandos, Dos no dia crismandos. 12 de junho, boa parte também não poderá participar da formação. A ideia é que todos participem, né? Então a gente pode deixar no dia 19 de junho mesmo. E a gente vai dar certo. Então mantemos a data, tá bom? Quem vai para os catequistas de crisma é a Dona Maria, lá da Nossa Senhora das Graças, o Maurício, a Thalita, mais outra moça que eu esqueci o nome, e a Cida. É a Cida que tem são só 4, não é tanto assim. Então, mas a ideia é que todos os catequistas participem dessa formação. Tá ótimo, então. Então nós nos encontramos no dia 19 de junho, às 10 horas da manhã. Por favor, gente, motivem os demais a participarem, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Já No acabou? próximo tema, Ô, nós Lucas, vamos falar um pouquinho como é o mês de junho. O mês de junho é um mês muito rico na igreja, né? É dia de Santo Antônio, dia de São Pedro, dia de São Paulo, mas também é o dia do Sagrado Coração de Jesus. Dia Sim. 26 de Então, junho. nós trabalharemos um pouco sobre a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, tá bom? ô Lucas, Oi, Maria. então, eu não sei quem falou aí do livro do Papa, né? Do Papa Bento, do emérito lá. Aham. O Último Testamento, realmente é um livro muito bacana. Eu ganhei de presente, eu queria comprar, mas não acabei nem comprando, porque meu filho acabou me dando, tanto que eu queria o livro. E é muito bom mesmo, extraordinário. Perfeito, maravilha. Eu também aconselho. Então você pode me emprestar para ler, nem sofro. Empresta sim, vou terminar de ler primeiro. Senhora. Bom dia, pessoal. Eu quero Bom pedir dia. desculpa para todos vocês de ter entrado agora, porque eu estava numa formação da Pastoral da Saúde. Eu avisei para a Sara, né? Mas pelo menos a última parte que eu participei com o nosso Mateus, acho que é o Mateus, né? Sim. Então, eu já gostei muito, né? E eu vou pegar a informação das outras partes com os meus colegas, né, participantes, tá Isso bom? mesmo. Também depois a gente vai disponibilizar no canal da paróquia do YouTube, viu? Essa nossa Tudo formação. bem. Então depois Eu vocês pegarei. assistam lá. Tá, e desculpa mais uma vez, tá bom? Lucas, Aí a formação Oi, eu Rodrigo. corri para oi, não, é que eu só lembrei de mais uma coisinha, e é uma informação que eu acho bastante legal, só para dar agora no finalzinho, só para ilustrar um pouquinho essa questão dos amores. Só um minutinho só. É no discurso de João 21, 15 ao 17, que eu acho que todo mundo já escutou, é o diálogo de Jesus com Pedro. E esse diálogo, Jesus, o evangelista, quando vai escrever, ele trabalha muito bem essa questão dos amores. E ele usa os dois termos, né? O filia, que eu acabei não citando muito, mas ele propõe o diálogo de Jesus, como Jesus dizendo a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? E esse amas é ágape. Então, Jesus está propondo para Pedro um amor muito grande, um amor de ágape. E Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te filia. Sim, Senhor, tu sabes que eu sou seu amigo. E é tanto que a música do Frei Gilson tem isso. Então agora, quando vocês escutar, vocês já sabem que ele está variando no grego de amores para funcionar. Então, a segunda vez, Jesus pergunta de novo, Simão, filho de João, tu me ágapes? E aí ele responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te filia. Então, e aí a terceira vez que muda a resposta, também muda a pergunta. Jesus, quando ele vê que Pedro ainda não é capaz de amar com o amor ágape que dá a vida, ele pergunta, Simão, filho de João, tu me filias? Então, aí Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te filio. Então, essa variação dos termos de amor, é que na nossa tradução fica tudo amor. Então, fica até um diálogo maçante, né? 3 vezes perguntando de amor.
Mas na última, Jesus desce o nível de amor. Então, se Pedro ainda não consegue dar vida, que ele seja pelo menos um bom amigo por enquanto. Depois Pedro vai conseguir crescer no amor e dar vida. Mas era só isso, só para quando escutarem esse diálogo, aí agora vocês já sabem que está tendo variação do termo em grego. Em português vai estar sempre amor, mas em grego vai estar variando ali os termos que agora vocês conhecem. Olha aí, tá vendo, gente? Escolhi a D da pessoa para poder dar informação para vocês. A gente nem sabia que tinha essa variação de diálogo, tá vendo? Feliz e amor, tá vendo? Eu falei, você, ó, esses coroinhas são os amores, são lindos demais, e você mais ainda, né? A ideia, gente, dessas nossas formações é realmente despertar em vocês esse desejo, né, de se aprofundarem cada vez mais nas coisas que tangem a nossa fé, a nossa igreja. Tá bom? Então, no dia 19 do mês que vem, a gente se encontra às 10 da manhã e falaremos sobre espiritualidade. Não percam, nós teremos material bem legal e, por favor, motivem tantos outros a estarem conosco. Vamos fazer a nossa oração final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, muito obrigado pela presença e participação de todos vocês. Qualquer coisa, pode me procurar. Eu me faço disponível, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Igualmente. Vocês também. Tchau, gente. Beijo.